Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 46 até o 52. É um texto bastante conhecido da palavra. Eu tenho certeza que o Senhor há de falar de um modo especial ao nosso coração. Marcos 10, de 46 a 52. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, rogando a ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha falar ao nosso coração nessa tarde, falar a quantos perderam a visão do chamado, a visão da tua presença, que o Senhor possa restaurar a visão daqueles que foram atingidos por essa miopia espiritual de modo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esse texto foi o texto usado na meditação enviada todas as manhãs, e eu queria convidá-los a, junto comigo, nós meditarmos um pouco acerca dessa necessidade de ter a nossa visão espiritual restaurada. A igreja está precisando de avivamento. Eu não falo da igreja local, mas a igreja como um todo, ela está precisando de avivamento, está precisando experimentar um renovo de Deus nas nossas vidas. Os crentes têm andado cambaleantes, têm andado entristecidos, e todos nós precisamos de um oxigênio do céu que venha renovar as nossas forças. Esse texto é um texto citado por 3 dos 4 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas falam a respeito da cura de um cego, da cura de 2 cegos. Cada um deles conta o episódio de sua própria perspectiva. Mateus fala que foram 2 cegos. Marcos e Lucas dizem que foi apenas um. E o curioso aqui é que Marcos, mesmo sendo o menor dos evangelhos, ele consegue ser muito preciso, ele consegue ser muito minucioso, e ele mostra para nós aqui que Jesus o encontrou aquele cego na saída de Jericó, enquanto Lucas afirma que Jesus o encontrou quando se aproximava de Jericó. Em todos os relatos, o cego ou os cegos foram encontrados à beira do caminho. Eu queria que você prestasse bastante atenção, deixasse que o Espírito de Deus ministrasse de um modo especial ao seu coração no dia de hoje. Marcos, como eu disse, ele consegue ser o mais específico dos evangelistas. E eu gosto muito da narrativa de Marcos,
porque ele, apesar de ser muito rápido, alguns teólogos chamam o Evangelho de Marcos de um filme da vida de Jesus, porque Marcos consegue ser muito objetivo, muito direto, e ao mesmo tempo ele consegue ser preciso e específico, e curiosamente ele traz detalhes que os outros não trazem. Quando Jesus estava saindo da velha Jericó e entrando na nova Jericó, encontrou um homem que tinha nome, chamava-se Bartimeu. Seu pai era conhecido, chamava-se Timeu. E essa poderia ser a história de qualquer um de nós. Aquele homem, por uma razão qualquer que o texto não especifica, perdera a visão. E o texto diz que ele vivia esmolando à beira do caminho. O texto diz que ele, o mesmo pedido feito pelo cego do relato de Marcos é feito pelo cego do relato de Lucas. E diz que eu torne a ver. Por isso cremos se tratar do mesmo cego, da mesma narrativa, da mesma situação. Já os cegos mencionados por Mateus, eles pedem: Senhor, que se nos abram os olhos. Então a gente imagina que aqui a situação era outra, era alguém que era cego de nascença e que não tinha visto a luz ainda. Entendendo que não há contradição entre os relatos, eu queria hoje que nós nos ativéssemos a esse fato em si. Alguém perder a visão e buscava ansiosamente reavê-la. E a gente tem encontrado muitas histórias, muitos relatos de irmãos e irmãs que começaram, como a gente cantou há pouco, muitos que corriam bem, de longe agora vão, ou então esfriaram, ou então perderam a visão do chamado. E o Senhor hoje deseja que nós tenhamos a nossa visão restaurada. Quantos ministérios têm sido negligenciados, quantos talentos escondidos, quantas vidas de salvos, mas miseravelmente infelizes, porque houve uma perda da visão. Será esse o seu caso hoje? Será que o Senhor não trouxe você aqui para trazer essa palavra e um chamado específico e você precisa recobrar a visão? De repente, quase sem perceber, essas pessoas foram encurtando a visão e se tornaram míopes espirituais, até que cegaram completamente e passaram a viver à margem do caminho. E o caminho aqui é Jesus. Eu não vou para a igreja, é sempre as mesmas palavras, é sempre a mesma coisa. Não, perderam a visão. Não há nada mais triste do que encontrar alguém que andava desembaraçadamente no caminho e de repente perdeu a visão. Se uma cegueira adquirida do ponto de vista físico nos choca e comove, faça ideia uma cegueira espiritual. Quando Jesus se fez homem por amor de nós, a sua intenção não era tratar os problemas do mundo, mas resolver o grande e crucial problema do homem, que é a sua salvação. O homem salvo, justificado pela fé em Cristo Jesus, precisa crescer sempre na graça e no conhecimento de Deus. Nenhum de nós aqui está pronto. Crente pronto, Deus escolhe. Crente maduro, Deus escolhe. Enquanto estivermos deste lado da eternidade, nós estaremos passando por essa santificação progressiva, e isso dura o tempo de vida que tivermos nesta terra. A salvação genuína não se perde. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Mas os salvos podem perder a visão e precisam se aperceber disso e precisam clamar por Jesus. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos Jesus implantando uma religião, mas buscando um relacionamento íntimo com todos os que por ele foram restaurados: cegos, coxos, leprosos, endemoniados, lunáticos, enfermos, até mesmo mortos ressurretos. Todos eles
não resistiram e seguiram a Jesus. Mas como o Senhor é Deus misericordioso, é Deus de oportunidade, é Deus compassivo, Ele está sempre proporcionando chances de nós voltarmos a Ele. E o Senhor hoje nos convida a que a nossa visão seja restaurada. A experiência de Bartimeu aqui aponta para algumas atitudes que devem ser tomadas urgentemente por aqueles que perderam a visão espiritual. Primeira atitude, Bartimeu clamou ao Senhor com sinceridade de coração e não se deixou abater pelas críticas e repressões. Quanto mais ele gritava e quanto mais as pessoas tentavam impedir, reprimir que ele gritasse, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos de nós aqui hoje estamos necessitados de levantar esse clamor no silêncio do nosso quarto, no meio das nossas agonias durante o dia? Levantemos a nossa voz, brademos a pleno nos pulmões, clamemos pelo filho de Davi para que ele tenha misericórdia de nós. Clamar é pedir aos brados, é rogar em voz alta, mesmo a despeito de toda a oposição. Bartimeu fez isso. Ele sabia quem era Jesus e não se deixou intimidar. Devemos fazê-lo com toda a força do nosso coração. Bartimeu reconheceu que só o Senhor era a saída para aquela situação. Só o Senhor é a saída para a sua e para a minha vida, para as encrencas que tem nos visitado, para as situações que tem nos assolado. Quantas situações nós temos experimentado nos últimos tempos que não há saídas humanas para elas, mas existe a saída, o caminho, que é Jesus, o Cristo de Deus. Jesus é a resposta para nossas deformidades, para as nossas fragilidades, inadequações. Tudo o que precisamos é clamar e crer que só Ele pode nos restaurar, tanto para os cegos de nascença, quanto para os que perderam a visão ao longo da jornada. A saída é uma só, é o Cristo Jesus. O que leva uma pessoa a perder a visão? Uma vez eu perguntei isso a um oftalmologista. As causas da cegueira física são muitas, e uma delas tipifica aquilo que acontece com a cegueira espiritual: a permanência no ambiente escuro por muito tempo. Olha que coisa interessante. Fazer concessões às trevas é perigoso. Vivemos em um tempo em que a igreja tem feito muitas concessões às trevas. Os que perderam a visão da luz foram obscurecidos pela insistência em permanecer nas trevas. Crente não pode perder o foco da luz, que é Jesus. Na verdade, o cristão deve caminhar sempre em direção à luz. Tem um texto que eu gosto demais dele, Provérbios 4:18. O autor de Provérbios diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na vereda do justo não pode ter treva nenhuma. Não faça concessões ao pecado, nem faça concessões a determinadas coisas que as pessoas dizem: olha, isso aí não tem nada demais. Tem. Se fere o princípio bíblico, tem sim, e o Senhor não deseja que nós façamos. Segunda coisa, segunda atitude de Bartimeu: ele lançou de si a capa e foi ao encontro do Senhor. Capa aqui significa toda e qualquer falsa segurança a qual nos agarramos. A capa pode ser uma pessoa, uma situação, um trabalho, bens materiais, a própria religiosidade e o igrejismo. Tudo que de certa maneira embaraça nossos passos e impede de irmos a Jesus, que é a nossa verdadeira segurança. Em sua repreensão à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:17, o Senhor diz o seguinte: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu? O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 1, lista uma série de virtudes que devem ser buscadas e exercitadas pelo cristão, e quando isto não acontece, diz Pedro, no versículo 8 e 9,
Porque se essas coisas, essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. Terceiro lugar, terceira atitude do cego Bartimeu que precisamos ter: ele foi extremamente objetivo e específico em seu pedido ao Senhor. Eu gosto demais da oração desse homem, porque ele vai direto ao ponto, sem rodeios, sem muito floreio. Essa passagem nos revela algo precioso. O mendigo já havia chamado Jesus de filho de Davi. Agora ele usa a palavra Rabone, traduzida aqui por mestre. Testifica de uma fé pessoal. Algo permanecia vivo no coração daquele homem, apesar da cegueira. E esta semente viva o fez clamar pelo Cristo. Outra coisa que o texto nos ensina é ser objetivos quando vamos à presença do Senhor, quando nos derramamos diante do Senhor. Porque fazemos tantos rodeios nas nossas orações. Tem uma oração que eu gosto demais de fazer, vocês vão achar graça de mim agora. Tem dias que eu não encontro palavras nas minhas orações. Sabe o que é que eu digo? Vem cá, Jesus. Escutaram? Vem cá, Jesus. Socorro. Me acode. Porque Ele olha o meu interior. Muitas vezes nós não encontramos palavras para dizer nas nossas orações. Às vezes a dor é tão grande que ela não cabe nas palavras. E nós precisamos ser específicos na nossa oração. Porque muitos clamam e não recebem. Porque falta fé e objetividade. Qual o resultado das atitudes de Bartimeu? Primeiro, o Senhor se voltou para ele. Segundo, o Senhor atendeu o seu clamor, restaurando-lhe a visão. Terceiro, ele saiu de posse de vitória, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quantas coisas nós temos perdido de vista do reino de Deus? Quantos chamados específicos, maravilhosos do Senhor, quantos dons têm sido negligenciados no meio do povo de Deus? E o Senhor veio hoje para dizer a você, me perguntar: que queres que eu te faça? E que você possa ser extremamente específico, como foi o cego Bartimeu. O que esse texto nos ensina hoje? Em primeiro lugar, se você se encontra numa situação semelhante à de Bartimeu e não enxerga saídas, então pare agora mesmo e clame ao Senhor com toda a força do seu coração. Brade a plenos pulmões. E se você não tiver possibilidade de ser específico como foi Bartimeu, porque às vezes as encrencas são tantas, os embates da vida são tantos, nós somos bombardeados por todos os lados, são enfermidades, são dificuldades de toda sorte. Diga: Jesus, vem cá, Jesus, socorro, Jesus, me acode, meu Senhor. Muitas vezes nós precisamos deixar que o coração seja rasgado na presença de Deus. Hoje eu recebi um pedido de oração que eu sinceramente não sei como orar. Eu digo: vem cá, Senhor, olha para essa situação e resolve. Nós não podemos julgar, nem podemos dizer a Deus o que é que Deus vai fazer com relação a determinadas situações e pessoas. Mas pedimos que o Senhor entre na nossa encrenca, que o Senhor entre na nossa inadequação, que o Senhor entre naquela situação e resolva, porque a gente às vezes não aguenta mais. E quantos de nós estamos nos sentindo assim hoje? Lance fora, segundo lugar, lance fora toda a capa que tem embaraçado seus passos. Renuncie tudo que tem representado uma falsa esperança e uma falsa segurança e corra para o Cristo. Só Jesus. Tem um ditado que é muito usado pelos irmãos da Assembleia de Deus, que diz assim: só Jesus na causa. Só Jesus nas nossas causas.
Ele é o advogado, Ele é o juiz, Ele é o nosso defensor universal, é aquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro, é aquele que luta as nossas lutas, é aquele que nos carrega no colo, é aquele que nos abraça. Só o Senhor pode nos tomar pela sua mão direita e dizer: não temas, porque eu te ajudo. Amém. Olha, confie nele e a resposta virá e a sua visão será restaurada. Em terceiro e último lugar, diante do Senhor, seja específico e exercite a sua fé. Você certamente sairá de posse de vitória deste lugar. Uma vez restaurada a visão, retome o caminho em nome de Jesus. Não perca mais tempo, porque Jesus está às portas. Amém? Amém. Queria que você curvasse a sua cabeça agora.